no livro de Salmos. E o tema do nosso culto de hoje tem a ver com o Salmo 51. Então vamos abrir a palavra de Deus nesse salmo. Esse é um salmo de Davi e é a expressão da sua confissão e do seu arrependimento, moralmente diante do seu pecado de adultério com Batseba. E ele começa assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará a tua justiça. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Dizem os entendidos que os homens gostam de olhar, e as mulheres gostam de ser olhadas. Porque uma mulher estava se banhando de janela aberta, e porque um homem estava olhando para uma janela aberta, uma tragédia aconteceu. E este salmo retrata o arrependimento e a confissão daquele que caiu nessa tragédia. Registra a agonia de Davi diante do seu terrível crime de adultério e assassinato. Diz a Bíblia que Davi viu aquela mulher, Batseba, cobiçou aquela mulher, adulterou com aquela mulher, mandou matar o marido daquela mulher e casou-se com ela para tentar esconder o seu pecado. E nessa trama toda, ele arquiteta agora 4 planos. Primeiro plano, plano A. Quando a mulher informou a ele que ela estava grávida e agora inevitavelmente o seu pecado viria à tona. Primeiro plano dele, resolveu dar férias ao marido de Batseba. Não, esse homem não pode continuar na guerra, ele tem que vir para casa, e assim agora ninguém vai desconfiar. Naquela época não existia exame de DNA para comprovar. Esse homem tem que vir para casa. Mas o plano A fracassou.
E agora ele parte para o plano B. Ele planeja maquiavelicamente o assassinato de Urias. Tudo na tentativa, irmãos, de tentar esconder agora o seu pecado, o seu terrível pecado que ele havia cometido. Antes, porém, ele resolveu oferecer um banquete para Urias, tentando provar que Urias era um dos seus mais valorosos soldados. Ofereceu agora os melhores vinhos para Urias, tudo que havia de melhor no seu reino, Davi ofereceu. Tudo na tentativa de esconder, passar a mão em cima do seu pecado. E agora sim, no terceiro plano, ele planeja maquiavelicamente o assassinato de Urias. E agora ele escreve uma carta para o seu chefe Joabe, selou a carta e entregou a carta ao portador, a Urias, o homem que haveria de morrer. Urias foi o portador da estratégia da sua morte. E agora ele dizia naquela carta: Joabe, põe esse homem na frente da maior força da peleja e não coloca ninguém para protegê-lo. O homem vai morrer, e quem morre na guerra ninguém suspeita. E assim a Bíblia diz, irmãos, que Joabe fez. Agora Joabe manda uma informação para Davi, dizendo assim: olha, fala lá para Davi que nós tivemos mais algumas perdas, morreram mais pessoas. Mas, chegando você a Davi, fala assim: caso ele fique agora enraivecido e ache que faltou sabedoria e estratégia militar da minha parte, na perda dessas pessoas que morreram, você diz o seguinte: também morreu o teu servo Urias. E agora Davi, recebendo aquela notícia, manda de volta uma resposta, dizendo para Joabe ficar tranquilo, porque isso acontece. Em guerra, alguns morrem, outros escapam. Fica tranquilo, está tudo bem. Mas agora, diz a Bíblia que Davi se casa com aquela mulher, Batseba. Parece que está tudo bem, está tudo normal. Porém, uma coisa Davi não esperava. Diz 2 Samuel 11:27. Porém, esta coisa que fez Davi pareceu mal aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, diz que agora Davi, ao tentar esconder o seu pecado, muita coisa agora passou a ser diferente na sua vida. E enquanto ele tentava esconder o seu pecado, Deus envia ao palácio o profeta Natã. E Natã era um ótimo comunicador das ordens de Deus. E ele agora, chegando no palácio, ele não põe o dedo em rixa sobre Davi, tentando mostrar o seu pecado de primeira. Mas ele fala: olha, rei, eu queria te contar uma historinha, uma parábola. Havia numa cidade aqui 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas reses, muitas ovelhas, muito rebanho. Porém o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma única cordeirinha, que ele agora comprara, criara em sua casa junto com seus filhos. E aquela ovelhinha era tudo para aquele homem pobre. Era o sustento da família, era a alegria da família. Mas agora, vindo um visitante ao homem rico, este quis preparar agora uma refeição, uma ceia para aquele homem que tinha vindo visitar sua família. E em vez dele ir lá no seu rebanho, nas suas reses, pegar um rebanho e preparar um alimento para aquele
visitante que tinha vindo visitá-lo, ele foi lá na casa do homem pobre, que tinha aquela única ovelhinha, e agora pegou aquela única ovelhinha e preparou uma refeição para o seu convidado. Mas agora diz a Bíblia que Davi se enrubesce, se enche de ira e de justiça, e diz: esse homem tem que morrer. E pela cordeirinha que ele pegou, restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Diz a palavra de Deus que Natã chegou no nariz de Davi e falou: tu és o homem, Davi. Tu és esse homem. Deus te deu o reino. Deus te deu riquezas. Deus te deu glórias. Deus te deu poder. E tu pegaste a única ovelhinha do teu servo. Tu o mataste com a espada dos amonitas. Mas diz a Bíblia que agora Davi tomou uma decisão. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Então este salmo, irmãos, ele retrata a genuína confissão e o arrependimento daquele homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas lições desse salmo. Primeiro ponto, a absoluta necessidade do arrependimento. Diz a Bíblia que enquanto Davi tentou esconder o seu pecado, a sua vida foi sendo minada, a sua alegria foi sendo saqueada, o seu prazer foi sendo solapado, a sua paz do seu coração foi sendo saqueada. Mas no momento que ele reconheceu o seu pecado e confessou diante de Deus em genuíno arrependimento, então agora veio o primeiro passo para a restauração. Isso significa o seguinte, meus irmãos: não há cura para a nossa alma, não há alegria para o nosso coração, e não há restauração para a nossa vida sem primeiro não reconhecermos o nosso pecado e cairmos agora em genuíno arrependimento, como fez Davi. Eu chamo a sua atenção então agora para o segundo passo para a restauração. Dentro do primeiro passo ainda. Para reconhecermos agora como devemos chegar diante de Deus em reconhecimento do pecado, eu convido os irmãos a observar agora o versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por um tempo, irmãos, Davi ele tentou esconder o seu pecado. Mas no momento que a sua vida agora começou a surgir as consequências do pecado, então agora ele reconheceu o seu pecado. Isso significa que nós devemos ter o reconhecimento do que temos feito diante de Deus e contra as criaturas de Deus, que são os nossos semelhantes. E agora devemos nos quebrantar aos pés de Cristo, suplicando agora o perdão. Foi isso que Davi fez. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Essa foi a atitude do pródigo, do filho pródigo. Ele disse: pequei contra Deus e contra ti, ó Pai. Então essa deve ser, irmãos, a nossa atitude diante do pecado que está sempre diante de nós. O segundo passo para a restauração é o reconhecimento da natureza do que temos feito diante de Deus. Eu chamo a sua atenção para os versos 1 e 2. Vocês podem ler comigo o verso 1 e 2? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vocês notaram aqui, irmãos, 3 palavras que apareceram aqui? Iniquidade, transgressões e iniquidade e pecado. O que significa cada palavra dessa, irmãos? Iniquidade, transgressão e pecado. Qual o significado de cada palavra dessa? Para cada um de nós. Primeiro, transgressão é rebelião. É revolta contra a vontade divina de Deus para a nossa vida. Davi reconheceu isso. Ele reconheceu a sua transgressão. Ele teve um desejo lascivo no seu coração. O seu próprio desejo carnal, a sua própria vontade prevaleceu. Então isso é transgressão diante de Deus. E Davi reconheceu isso, irmãos. Segundo, ele chama o pecado aqui de iniquidade. O que é iniquidade? Perversão, algo sujo, indigno, desagradável. Davi também reconheceu que tudo aquilo que ele cometeu foi abominável aos olhos do Senhor. E ele agora se colocou diante de Deus em reconhecimento da sua iniquidade. E depois ele diz pecado. O que é pecado, irmãos? É nós errarmos o alvo. É nós mudarmos a direção de tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. É nós ouvirmos o que Deus quer que nós não ouçamos. É nós fazermos aquilo que Deus quer que nós não façamos. Isso é pecado, nós errarmos o alvo. Nós sabermos o que é certo e agora fazermos o que é errado. Davi também reconheceu o seu terrível pecado. E agora, o terceiro passo da restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Eu chamo a sua atenção para os versos, versículo 4. Versículo 4, você pode ler comigo o versículo 4? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Então aqui Davi agora reconheceu no íntimo do seu coração que ele havia pecado contra Deus. Então agora vocês me perguntam, mas afinal contra quem Davi pecou mesmo? Contra Deus, né? Primeiro, ele pecou contra Batseba. Ele mandou chamar a mulher lá na casa dela. Se bem que ela quis ir. Mas a vontade, o desejo foi dele, irmãos. Contra quem mais Davi pecou? Urias. Contra Urias, duplamente. Ele tomou a mulher de Urias, adulterou com ela e mandou matar Urias. Contra mais quem Davi pecou?
contra a nação inteira, contra a sua família. Contra mais quem Davi pecou, irmãos? Davi pecou contra aqueles homens lá no fronte da batalha, que agora serviram de álibi para a morte de Urias. Tudo na tentativa de tentar agora passar a mão, esconder o seu pecado. Mas quando ele se chega diante de Deus, ele reconhece, falando: pequei contra ti somente. Porque no íntimo de nosso coração, irmãos, nós devemos compreender que tudo aquilo que nós cometemos contra uma criatura de Deus, e isso atinge diretamente o coração de Deus, atinge diretamente a Deus. E Davi reconheceu isso, porque Deus, ele vela pelas suas criaturas. E quando nós cometemos um pecado contra uma criatura de Deus, nós estamos agora indo contra o próprio Deus. Davi agora se chegou diante de Deus e reconheceu que seu pecado mais íntimo foi contra Deus. Isso significa o seguinte, meus irmãos: nós não devemos agora tentar desculpar o nosso pecado, as nossas falhas. Mas devemos nos achegar a Deus e, quebrantados, agora suplicar o seu perdão. Agora notem, irmãos, notem uma coisa interessante. O quarto passo da restauração é o reconhecimento do que nós não temos nenhuma desculpa e nenhum direito diante de Deus. Volte comigo os seus olhos para o verso 4, parte B do versículo 4. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Prestem atenção que Davi agora chega na presença de Deus e ele agora fala: Deus, eu sei que eu não tenho nenhum direito diante de ti, mas tu sabes que eu sou um homem bom, tu sabes que eu fui sempre um homem dedicado nas coisas do teu reino. Então, Deus, releva isso que eu fiz. Me dá uma nova chance. Tu sabes que eu sou um homem bom, eu sou um homem legal. Então agora não olha para a minha iniquidade. Não é assim que ele diz, irmãos. Ele chega na presença de Deus, falando assim: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi reconheceu, agora no íntimo, que ele não tinha nenhum direito diante de Deus, senão agora somente suplicar a misericórdia de Deus. E foi isso que ele fez. Tem misericórdia de mim, ó Deus, compadece-te de mim, segundo as tuas misericórdias. Qualquer pessoa, irmãos, que não tem profunda consciência do seu erro, do seu pecado, e não chega diante de Deus, se não quebrantado, se não humildemente, não dá provas, não dá evidências do seu arrependimento. Davi reconheceu o seu pecado. Davi se arrependeu do seu pecado e ele deu provas disso. Ele mostrou evidências disso. Ele reconhece isso. Ele não fez exigências. Ele não tem desculpas. Não teve desculpas. Ele não tentou reivindicar a Deus, mas agora reconheceu que a culpa era somente dele. A culpa tinha partido de dentro do seu coração. Quinto passo da restauração
é o reconhecimento que a nossa natureza é essencialmente má. Vamos voltar a nossa atenção para o verso 5. Vocês podem ler o verso 5 comigo? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está agora diametralmente oposto ao pensamento de John Jacques Rousseau, um famoso teólogo, que disse que o homem é essencialmente bom. Não, Davi disse, o homem não é essencialmente bom, o homem é essencialmente mau. Davi está agora frontalmente oposto ao pensamento de John Locke, que disse que o homem é uma tábua rasa, o homem é uma página em branco, o homem é o produto do meio. Ele disse, não, o homem não é o produto do meio, o meio é o produto do homem. Ele reconheceu que ele nasceu com aquela natureza pecaminosa e agora ele não tentou fazer nenhuma justificativa diante de Deus. Ele reconheceu que o seu coração era impuro, o seu coração era lascivo. E eu gostaria, irmãos, de chamar a vossa atenção para o verso central desse salmo, que é o verso 10, o texto que foi lido para a base de nossa oração. Percebam vocês que o nosso coração é o nosso maior problema. Ele é o motivo dos nossos descontroles. Davi agora não pecou porque aquela mulher era bonita. Ele não pecou porque Batseba deixou a janela aberta. Ele não pecou porque talvez aquela situação fosse irresistível para ele. Davi agora reconheceu, irmãos, que o problema estava dentro dele. O problema não era o seu desejo lascivo. O problema não era o fato de Batseba ser bonito. Não era o fato de ela ter deixado a janela aberta. O problema estava agora no seu coração. Ele reconheceu que o seu coração era o seu maior problema. Isso significa, irmãos, que hoje não é o mundo que nos faz pecar. É o nosso coração rebelde. Não é a guerra. É o nosso coração carcomido pelo pecado. E Davi reconheceu. Não é a pornografia. É o nosso coração lascivo pelos desejos carnais. E esse verso, irmãos, deveria agora chamar a nossa atenção e reconhecer que nós precisamos de um novo coração. Precisamos agora nos achegar a Deus e pedir um novo coração. Davi fala nesse verso que ele não podia agora mudar o seu coração, ele não podia apagar o seu pecado. Aquele pecado que estava agora mexendo com a sua consciência. Ele não conseguia mais dormir, não conseguia mais conviver com o seu próprio coração. Então agora ele sentiu a necessidade de um novo coração. E ele percebeu que só tendo um novo coração, ele poderia ser agora uma nova criatura. Então isso significa, meus irmãos, que nós precisamos de um novo coração. E este salmo agora revela a experiência, a compreensão que nós devemos ter diante de uma natureza pecaminosa que nós já nascemos com ela, através dos nossos primeiros pais. Devemos agora sentir a necessidade de ter um novo coração e de saber que nós não podemos fazer nada por nós mesmos.
Somente agora nos achegando a Deus pela fé em Cristo Jesus, nós receberemos um novo coração de Deus e de que agora seremos uma nova criatura, conforme foi Davi. A palavra de Deus relata que a partir daquele dia que Davi agora pediu um novo coração, ele passou o homem a ter uma conduta agora mais irrepreensível diante de Deus, como se não tivesse pecado, porque tudo ficou para trás, tudo ele esqueceu. E agora ele passou a glorificar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E essa agora deve ser a nossa oração, todos os dias. Pedir um novo coração a Deus, porque todos os dias nós cometemos pecados. Momento a momento nós estamos agora desagradando a Deus. Eu não vou falar aqui qual é o seu pecado, porque isso não cabe a mim, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que temos feito, que é desagradável aos seus olhos. Mas tão somente que agora nós reconheçamos isso, as nossas iniquidades, o nosso pecado e as nossas transgressões diante de Deus e diante das suas criaturas, e nos arrependemos genuinamente como Davi se arrependeu. A palavra de Deus nos revela uma promessa de que nós agora iremos ter um novo coração. Então, eu gostaria de apelar a você, meu irmão e minha irmã. Não importa a vida que você tem vivido aos pés de Deus até hoje. Não importa o que você acha que tenha feito perante Deus. Mas agora use essa oração. Faça a oração de Davi a sua oração, pedindo um novo coração a Deus, pedindo a alegria da salvação. Talvez você tenha perdido em algum momento da sua vida a alegria da salvação, como Davi perdeu. Mas agora, ao ter um novo coração, ele também pede: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então agora eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e muitos pecadores agora se converterão a ti. Foi isso que Davi fez, meus irmãos. Depois que ele recebeu um novo coração de Deus, ele agora teve novamente a alegria da salvação que ele tinha perdido. E agora toda aquela nação, todo o seu reinado, ele passou agora a testemunhar. E passaram agora a ver um homem segundo o coração de Deus na vida de Davi. Que essa seja a nossa oração a partir de hoje. Nós possamos dia a dia pedir um novo coração. E se ainda não temos certeza de que recebemos, continuemos pedindo esse coração a Deus. Um coração que seja puro, um coração que não peque, que não deseje mal, mas um coração agora que deseje somente glorificar o nome de Deus em toda a terra. Esse é o meu desejo para mim, para cada um dos irmãos aqui nesta manhã. Amém? Amém. Então vamos cantar.